a esse grande homem de Deus. Ele decidiu a melhor parte, ele decidiu ser um servo, ele decidiu auxiliar, porque você herda a herança de quem é teu pai, você herda a herança daquele que te adota. Então ele tinha sido adotado por Moisés, e agora ele estava herdando a herança de Moisés. Agora, uma coisa é ser Moisés, e conduzir o povo a sair do Egito, leva o povo pelo deserto, Deus faz milagres, aparece a coluna de fumaça, aparece a nuvem de glória para ele, a coluna de fogo, a nuvem para protegê-los do sol. Uma coisa é ser Moisés, é fácil, mas agora Moisés morreu e ficou apenas esse jovem, e ele não tinha tanta experiência, a experiência dele era em auxiliar, mas agora ele é o cara que tem que fazer aquilo. A diferença é que ele continuou andando no princípio central de Moisés. E qual era o princípio de Moisés? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e seguir os mandamentos que Deus tinha dado para ele. O sucesso da vida desses homens, o sucesso que Moisés teve, foi ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nos livra da morte, a voz de Deus nos livra do abismo, a voz de Deus clareia a nossa vida, clareia a nossa mente, mesmo que estejamos andando no escuro absoluto. Só que esse jovem agora entra num tempo onde ele começa a ver que os desafios são desafios grandes, e os gigantes que ele está para enfrentar são gigantes enormes, os desafios são enormes, mas o Senhor, no início do chamamento dele, já começa dando uma promessa. Diz para ele: Josué, você vai completar o que eu comecei em Moisés, e todo lugar que você pisar a planta do vosso pé será seu. Eu estou dando a você e a essa geração um lugar especial, uma terra prometida que mana leite e mel, uma terra boa, um ambiente satisfatório. Sabe aquele lugar que você entra, se satisfaz, você se deleita, você come do melhor dessa terra, você desfruta do melhor de Deus? Deus estava dizendo para ele: eu estou preparando um lugar para vocês. Só que Deus não tirou os gigantes daquele lugar, Deus não aboliu da vida de Josué os desafios. E o que vem a seguir é que esse jovem enfrenta alguns desafios que muitos de nós, no momento que enfrentássemos, tomaríamos o rumo de retroceder e voltar. Só que ele nunca enxergava o gigante como um desafio para a perdição, isso é, para a derrota. Ele enxergava o gigante como um trampolim para ver o Deus dele sendo exaltado e a fidelidade de Deus se manifestando na vida dele. Você já teve algum gigante na sua vida? Existe algo tão grande que seja maior do que você, que faz com que você se pergunte: como que eu vou conseguir transpor essa barreira? Como que eu vou conseguir resolver esse problema? Como que eu vou conseguir organizar a minha vida nesse sentido? Os desafios que esse jovem estava enfrentando eram desafios que na verdade estavam gerando nele a oportunidade de crescimento. Todo desafio que Deus libera vai vir antes da possibilidade de você pisar na terra prometida. Preste atenção: antes de você pisar na terra prometida, Deus vai te dar desafios. Sabe por quê? Porque os desafios vão dizer se é tempo de você de fato conquistar aquela terra ou não. Pessoas que desistem diante de uma palavra que Deus deu, são pessoas que não estão preparadas para desfrutar daquilo que está por vir. Se Deus não puder confiar a você tribulações, aflições, desertos e dificuldades, você não está pronto para receber também dele a sua glória, a sua majestade e os seus benefícios e a terra de Canaã, a terra prometida. Antes de herdar Canaã, nós precisamos entender que os gigantes fazem parte do processo de Deus em nossas vidas. E a lição que a gente tira com Josué é que ele começou a enfrentar o primeiro gigante, o gigante interno, o gigante no meio do arraial. Algo tinha acontecido. Deus havia levantado esse jovem e dado para ele orientações. Preste atenção:
quando você chegou nos caminhos do Senhor, quando Deus te trouxe para perto dEle, Ele te deu orientações. É fácil dizer, Deus não está sendo fiel, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém, Deus é sempre fiel, Ele nunca falha, e aqueles que esperam nele jamais serão confundidos. Onde é que está o problema em tudo isso? É que nós demandamos que Ele cumpra a parte dele, mas nós não estamos dispostos a cumprir a nossa própria parte. Ele disse: santificai-vos. Ele disse: creiam em mim. Ele disse: tenham bom ânimo. Ele disse: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Qual foi a palavra que Deus te deu no dia que Ele te chamou? E onde você está hoje, diante ou mediante a essa palavra? O Espírito Santo hoje está nos lembrando e dizendo o seguinte para cada um de nós: eu tenho relembrado a você acerca das promessas que Deus um dia te fez. O Espírito Santo nos lembra o tempo todo dizendo: não é hora de parar, não é hora de desistir, pelo contrário, é hora de avançar, mas você não pode avançar da sua maneira, você não pode dar passo do seu jeito, você precisa ficar grudado, ligado, conectado com a palavra que Deus te deu. Qual foi a orientação e a direção que Deus te deu no dia em que Ele te chamou? Então a gente encontra esse jovem com esse primeiro desafio interno, porque aí o Senhor manda eles reunirem espias, e enviar esses espias para a primeira cidade que ele iria conquistar, cidade chamada Jericó. E aqueles espias que foram espiar a cidade, depois de passar por muitas situações, foram escondidos dentro de uma casa por uma mulher chamada Raabe. A provisão de Deus para o povo, para o seu povo, veio através de uma mulher que era prostituta naquela cidade. Já era a graça de Deus se manifestando, dizendo: não importa como esteja a sua vida, se você crer no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Não importa o tamanho da maldição ou o tamanho do decreto do inferno sobre a sua vida, se você crê no Senhor Jesus, o sangue de Jesus, que é poderoso, te purificará de toda maldição e de todo decreto maligno da parte de Satanás, e ele te livrará e te abençoará. Essa é a lição que a gente tira com essa mulher em Jericó, quando os espias foram lá. Então até o momento tudo estava caminhando bem, quando o Senhor visita a Josué e fala para ele acerca de um problema no meio do arraial. E qual era o problema? Que quando Deus liberou para que eles fossem destruir um povo, um daqueles homens, Acã, traz um utensílio que era para ser destruído, e ele guarda com ele, e ele enterra no meio do arraial, e todo o povo sofre. Toda a congregação passa a sofrer por causa do pecado de um homem. Pastor, onde você quer chegar? Que a sua falta de compromisso, a sua falta de responsabilidade com a obra de Deus, pode sim comprometer muita coisa na vida de muitas pessoas. Um pai que não é um bom pai, que não é um exemplo dentro do lar, ele compromete não apenas a vida da esposa, mas ele compromete também o futuro dos seus filhos. Existem famílias arruinadas ao redor da nossa nação. Não é porque Deus não tinha uma bênção para eles, não é porque Deus não tinha coisas boas para eles, mas é porque os pais não se posicionaram como exemplo dentro do lar. Seja isso um líder, seja isso você dentro da sua empresa. Acã trouxe um utensílio que não deveria ter trazido, e aí ele começa a colocar todo o povo em perigo. Dentro da nossa casa, nós podemos ser como Acã. Deus nos dá uma ordem para vencer um gigante, e a gente pega algo que Deus disse: vença, mas não pegue um centavo disso, deixa isso para lá. E você traz para sua casa achando que aquilo é a garantia da sua vida.
E parece que as coisas começam a cair, parece que as coisas começam a se derrubar, parece que as coisas começam a se embaralhar, e aí você fala, o que está acontecendo na minha vida? O Senhor está dizendo, limpa o arraial. E eles tiveram que expulsar, aniquilar aquele homem, porque ele tinha desobedecido às ordens do Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus não é tolerante com o pecado. Ele ama cada um de nós que somos pecadores, mas quando Ele fala, largue o pecado, livre-se do pecado, o pecado é nocivo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele está dizendo, por que você vai viver com o pecado grudado em você, se Deus tem vida eterna para te dar? Sim, meus irmãos, essa palavra hoje à noite é para nos fazer pensar que no processo de conquistar as promessas do Altíssimo, nós precisamos reavaliar a nossa vida. Nós precisamos ver como anda o nosso casamento, como anda a nossa vida, como anda o nosso coração, como anda todas as coisas que têm a ver conosco. O Senhor estava dizendo para eles, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. A promessa era clara. Você sabe o que é maravilha? Maravilhas são coisas assombrosas. Alguém aqui já viu algum tipo de maravilhas? Eu vou te dar um exemplo. Nós fomos orar no Nordeste, na igreja, era uma igreja pequena, um pessoal muito abençoado por Deus, e um homem tinha um espinho aqui, na cabeça. Ele tinha andado no meio do mato, acho que de cavalo, ou não foi de bicicleta, eu não lembro sobre isso, mas ele estava no meio do mato, e passou um espinho e entrou. Só que quebrou e entrou bem entrado mesmo. Na hora estavam chegando no culto, e o pastor falou, olha, está com uma dor de cabeça, está doendo, está inchado, a gente não sabe o que fazer, vamos levar para o médico. Não, pastor, espera aí, no final do culto a gente ora. Meu irmão, nós não ficamos alisando aquilo ali, não esprememos, a única coisa, colocamos óleo em cima, e começamos a orar com a mão afastada. Ele começou a gritar, dizer que estava queimando, 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 e vem mais irmãos orando, orando. Aquele espinho começou a sair de dentro da testa dele, sozinho, e saiu, ficou metade fora, o pessoal pegou e tirou, ninguém colocou a mão. Isso chama-se maravilha. Outro tipo de maravilha que pode haver, um órgão, você tem um braço que é cortado, aquele braço cresce. Isso tem acontecido na África constantemente, não tem nada no braço e cresce um braço novo. Isso tem acontecido constantemente. Pessoas que não têm órgãos, isso tem acontecido, são milagres extraordinários. Mas também tem a ver com forças da natureza, coisas que acontecem na natureza. Minha esposa não está aqui, mas ela estava no dia comigo, num barco, quando estava acontecendo uma tempestade, no meio do rio Amazonas. E aquele capitão do barco, ele era um homem bem seguro, com relação a ser capitão. E eu nunca vi ele nervoso. O pessoal dizia que ele tinha tomado remédio de antidepressivo, uma caixa grande, porque ele vivia rindo, o sorriso dele vinha de ponta a ponta. E nesse dia ele estava com aquela cara como se estivesse sorrindo igual o Coringa, mas eu olhei para ele e falei, capitão, e aí essa tempestade? Ele falou, coloca o colete. Até falei, o senhor está brincando, né? Nunca aconteceu, eu viajava tantos anos com ele. Ele falou, estou com cara de quem está brincando, e estava. Não, eu falei, nunca ouvi o senhor falar assim, a cara é a mesma, mas eu nunca ouvi. Ele falou assim, Paulo, coloca o colete, eu não estou conseguindo segurar o barco, eu vou tentar parar naquela ilha. Aí eu falei, tá, mas então estamos seguros. Ele falou, não, porque se a gente parar na ilha, e o vento não deixar a gente parar na direção certa, ele vai levar a gente para a margem, e ele vira o barco. Eu fiquei desesperado, cara. Chamei a Anne e falei, coloca o colete. Agora, a primeira coisa que me veio na mente foi, você vai deixar a tempestade dizer que é tempo de vocês pararem, ou você vai fazer alguma coisa? Naquela época eu pensei, o que é que eu posso fazer? E eu lembrei de Jesus, quando ele estava no barco, e ele simplesmente orou pela tempestade. Isso é maravilha. Aí eu vou te falar o que aconteceu. Eu estava junto com a Anne, no final do barco, a tempestade vindo mesmo, porque não tinha alcançado a gente, e o capitão falou, eu estou acelerando, mas não dá para fugir, vai pegar a gente. Ela chegou a
40, 50 metros para lá, aquela nuvem negra, muito vento, e nós levantamos a mão e pedimos: Deus, envia um vento contrário, que leve essa nuvem para outro lugar e nos livra desse mal em nome de Jesus. Nós vimos quando o vento começou a soprar contrariamente, empurrou aquela nuvem negra e nós não pegamos aquela tempestade. Isso também é uma ação de maravilha. Mas existem outras maravilhas, que é a transformação do coração do marido, da esposa, a transformação do coração de um filho, a resolução de uma dívida insana que você não tem como resolver. Existem outros tipos de maravilha. Geralmente, as maiores maravilhas estão anexadas aos maiores gigantes e aos maiores desafios. Deixa eu dizer de novo para você: a área que Deus vai manifestar a maior maravilha na sua vida é onde você hoje está mais sendo subjugado por um gigante e por um grande desafio. Que área é essa? E o que Deus deseja nos ensinar através da vida desse jovem? Que gigantes não é para nos colocar para correr, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos filhos do Rei, filhos do Senhor dos Exércitos. Então os gigantes devem, na verdade, nos impulsionar. Se Deus falou que eu vou conseguir, então eu vou conseguir. Se Deus falou e Ele me deu essa promessa, então nós iremos conquistar aquilo que Ele nos falou que iremos conquistar. Onde é que está o gigante na sua vida hoje? Qual é o desafio? Cada um já está vindo na mente, já está aí. Qual é o seu grande desafio? Então eu quero te ensinar o que Josué fez. A primeira coisa que ele fez foi santificar. Ele preparou o arraial, ele preparou as pessoas. Você não vai ter vitória sobre esse gigante se você não passar por um processo de santificação. Quando a tua carne grita mais e o teu espírito fica amordaçado, você é derrotado instantaneamente. Quando a sua carne tem mais força para te conduzir e te empurrar para que você tome as decisões erradas, você é derrotado instantaneamente. Mas quando você se santifica, isso é, quando você entende o que é entrar no processo de jejum e dizer: Senhor, limpa a minha vida, limpa as minhas vestes, me livra dos vícios. Pastor, ninguém bebe aqui, ninguém fuma. Glória a Deus por isso, mas quem disse a você que vício tem a ver só com bebida e com cigarro? Tem vício de internet, de pessoas que não conseguem ficar longe.